Oi gente, tudo bem? Pastor Enoque, um abraço, graças a Deus recuperando. Vou mostrar aqui pra vocês a minha casinha, onde eu tô morando. Não sei se está contra a luz, se vocês conseguem ver aí ao fundo, tá meio escuro, né? Olha lá, vou mostrar lá de novo. Tô morando nessa casinha aí, ó. Vou voltar aqui pra cá mais pro claro. Eu tô mostrando essa casinha pra vocês aí, que Deus me colocou aqui. Casinha velha. Nela minha esposa nasceu. Quase nasceu, aliás. Ela nasceu uns dias antes de mudar, mas essa casa já existia. Uma casa de uns 60, 70 anos de idade. Eu queria... Estou gravando esse vídeo, vou tentar ser breve, mas é um vídeo que vai ser um pouco longo. Do meu testemunho, do que aconteceu de uns anos pra cá, de uns 2 anos pra cá da minha vida. E por que eu estou aqui. No final eu vou concluir, né? Eu vou tentar não esquecer nenhum detalhe. E contar, né, o que Deus, essa noite Deus, conversei muito com Deus e Ele me cobrou esse testemunho, me autorizou a contar algumas coisas e outras não, e me cobrou desse testemunho. Bom, eu nasci com a doença, ou pelo menos desde criança, desde que me lembro, uma doença que me deu muito trabalho, muita dor, né, e restrição de movimentos. Olha lá a vaquinha, não sei se vocês conseguem ver, eu estou na zona rural. Essa doença chama-se espondilite anquilosante. Muita dor no quadril, nas pernas, e sofri muito. Mais de 2 anos para cá, eu arranjei uma outra doença. Eu sempre gostei muito de feijão. E de repente eu comecei a diminuir, eu não queria mais comer feijão, e foi diminuindo, já não queria mais pôr feijão no prato, o estômago embrulhava. Aí mais ou menos uns 2 anos atrás, me deu um catiripapo em cima do telhado, subi para arrumar uma antena, passei mal. E o médico fez todos os exames, e fez um exame, e falou que eu estava com uma infecção muito forte. Eu falei para ele, não, isso aí é da espondilite, que eu tava, né, como eu tinha subido, tava com muita dor no quadril meu, tava muito inflamado mesmo. E antes, não lembro quando, mas alguém também já tinha feito um exame e dito essa mesma coisa para mim, que eu tava com uma infecção muito forte, mas que não sabia de onde era. E eu sempre atribuí essa infecção à espondilite, né, que o quadril inflama, dói pra caramba, muito mesmo. E essa infecção eu atribuía à espondilite. Bom, desses 2 anos para cá, né, mais ou menos, 1 ano e 8 meses para cá, eu comecei a já não querer comer muito mais, né? Começou com feijão, depois fui diminuindo a comida, já não queria comer já quase nada. E eu vi que as coisas estavam ficando meio difícil para mim. Comecei, né, há uns 8 meses para trás, comecei a inchar demais as pernas, os pés. E eu sempre trabalhei, né? Eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou e comemos do nosso suor. A gente nunca teve ajuda, né? Também não é obrigação de ninguém, mas a gente sempre trabalhou. Ela de um lado, né? A gente tinha uma facçãozinha, né? E a gente sempre trabalhou e cada dia pior, e a produção diminuindo, e eu questionando a Deus o que eu ia fazer da vida. Sempre atribuindo essa situação à espondilite, né? A doença primeira que eu já tinha sido diagnosticado, que ela infecciona, inflama o corpo inteiro. Mas nunca tinha me dado, né? Aí eu atribuí essa outra coisa que me deu também, fraqueza. Ainda não me recuperei dela. Se eu agachar para pegar alguma coisa no chão, para início de conversa eu não agacho, eu tenho que ajoelhar. Se eu ajoelhar, minha esposa tem que me levantar, que eu não tenho força mais nas pernas para levantar. Eu estando em pé não tem problema. Quer dizer, eu estou com muita dor agora. Nesse momento estou sentindo muita dor nas pernas e principalmente no quadril, onde dói muito.
E eu fui definhando cada dia mais, emagrecendo, não estava comendo, passava 2, 3 dias sem comer. E eu vi que as coisas estavam ficando cada vez pior para mim, e sempre questionando Deus, perguntando para Ele: Senhor, o que vai ser da minha vida? A minha esposa praticamente trabalhando sozinha. Eu trabalhava 1 hora e ficava 2, deitado, já perdendo peso, perdendo força. Um dia eu fui subir na cadeira, não dei conta de subir na cadeira, porque a gente colocava a água com açúcar para beija-flor lá em casa. Ao que eu fui subir, não dei conta. Tenho 2 cachorros, fui brincar com eles, fui correr deles, né? Eles foram pular em mim, eu fui correr deles, eu caí no chão, as pernas enfraqueceram. Então, tava desse jeito, perdendo as forças demais. E mais pra frente, eu fiquei praticamente 2 meses sem comer nada, vivendo à custa de energético. A única coisa que o estômago aceitava era o energético e tomava de 2 em 2 dias uma canequinha de iogurte. E mesmo assim, várias vezes vomitava. Não podia sentir cheiro de comida, porque o estômago embrulhava e começava a dar vômito. Aí eu, obviamente, na situação que eu estava, já fui, juntei um pouquinho de dinheiro que eu tinha, fui nessas clínicas populares, né, que a consulta é mais barata. E a médica, né, contei o que estava acontecendo para a médica. E a médica pediu alguns exames, e o ultrassom, a tomografia e a colonoscopia. E a médica, eu fiz o primeiro ultrassom, na hora que fez o ultrassom, a menina apertou assim aonde é a vesícula e doeu. E ela disse: só parece que tem pedra, o senhor está com uma pedra na vesícula, ela está inflamada. Levei o exame, que já estava pronto para essa médica, né, que já estava dentro do período do retorno. Ela olhou para o exame e falou: não, aqui está suspeita. Eu não acredito que seja problema na vesícula, porque tem outros sinais. Para ser problema na vesícula, sua vesícula tinha que estar de uma outra forma. Ela explicou lá, a gente não entende, né? E pediu também a endoscopia. Aí eu já tinha marcado a endoscopia, fez e ia ser uns dias depois. Aí eu fiz a endoscopia, fiz a biópsia, deu a bactéria. E a médica, eu levei para a médica, ela falou: olha, eu também não acredito que o que está acontecendo contigo seja da bactéria. Eu vou passar o remédio para você, para matar a bactéria, mas se você não melhorar, você já faz a tomografia e a colonoscopia e já traz debaixo do braço para mim. Então tá bom. Aí e isso, gente, pedindo oração acho que não sei nem quantas pessoas oraram por mim. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E numa dessas orações minhas com Deus, Deus me mostrou 2 coisas. Mostrou um anão na minha cozinha andando ao redor da minha mesa, na mesa de jantar. E mostrou, depois eu vou contar para vocês o que que Deus me revelou a esse respeito. E me mostrou um boneco do tamanho de uma pessoa, dentro daquelas bacias de plástico azul, em cima de um giral que tinha numa casa que eu morei quando eu tinha na faixa de 12 para 13 anos. Na hora eu não entendi. E uma pastora orou para mim e disse que aquela doença que eu estava não era para a morte, mas para a aprendizagem. Pastora Bianca orou e disse isso para mim. Ela passou um áudio e disse isso para mim. Eu não entendi na hora o que significava isso, mas depois eu passei a entender. Então a médica passou esse remédio, eu fui
tomando, nada de melhorar, cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior e nada de comer, até cheguei a gravar um vídeo, aliás um áudio, despedindo da minha família. Porque eu já não acreditava que eu ia sair daquela vivo. Porque a situação, só para vocês terem uma ideia, e isso já tinha melhorado, eu tinha feito, né, já estava melhor um pouco. Duas cunhadas, quando me viram, passaram mal, do jeito que eu estava. Emagreci demais da conta. Hoje eu estou bem melhor, já, parte das forças já voltaram. Então, essa médica passou esse remédio e falou desse jeito. E eu, nada de melhorar, só definhando não, é porque ainda não fez efeito, é porque o remédio vai demorar mesmo e tal, e nada de melhorar. Aí chegou dia 7 de setembro desse ano, 2021, 2 horas da manhã. Eu comecei a sentir uma cólica na boca do estômago. Uma cólica muito doída. Eu fui, tomei um Buscopan, ela aliviou um pouco. Eu trabalhei com a minha esposa, né, daquele jeito, né? Trabalhei com ela, deu na terça-feira. Eu trabalhei terça, quarta. Na quinta-feira eu não aguentei. Falei, olha, não melhoro, tô cada dia pior. A dor tá aumentando, já não tá fazendo. Mas é dor mesmo, gente, não é brincadeira não. De dor eu entendo. Para vocês terem uma ideia do que é essa dor, é a mesma coisa de você levar um murro na boca do estômago, só que com uma pequena diferença. O murro passa em poucos minutos e essa não passava. Aí eu fui fazer a tomografia do abdômen. Da onde eu moro, onde eu fui fazer esse exame, dá uma faixa de uns 7, 8 quilômetros. No trânsito de Goiânia, Avenida Anhanguera, dor, saía suor, saía lágrima, aquela dor terrível. Cheguei lá, fui fazer um exame, uma clínica popular também, porque a gente não tem dinheiro. O lugar mais barato que eu encontrei da tomografia. Cheinho de gente, fiquei lá fora, que não tinha nem como entrar. Aí eles ficaram com dó de mim, me colocaram lá pra dentro, sentado. Aí passou uma das supervisoras lá da clínica, me viu a situação, viu o jeito que eu estava sofrendo, me passou na frente, fez a tomografia. Eu peguei essa tomografia, voltei para casa. Minha esposa foi trabalhar e eu fui deitar, que eu não aguentava trabalhar. Isso 11 horas da manhã, 11h30, meio-dia, deitei. A hora que foi 2 horas da tarde, eu falei, vamos pro cais, porque era quinta-feira, né? Esse dia que eu fiz a tomografia, porque na sexta-feira essa gastro atendia. Na tomografia eu abri e vi ela, estava o mesmo resultado da ultrassom, a mesma coisa estava escrito. Suspeita de pedra na vesícula, suspeita. Quer dizer, ela ia ver a tomografia e ia chegar na conclusão que ela chegou com a ultrassom, que não era problema na vesícula. Aí eu cheguei, não aguentei, 2 horas da tarde, eu fui pro cais lá em Goiânia, eles já me internaram. Levamos todos os exames, passou por vários médicos, acho que uns 4, 5 médicos lá dentro do cais, eles também olhavam, não, o seu problema não é vesícula, você não está com esse problema. E a cólica, só eu ajoelhei, lembro disso até hoje, clamando por Deus, eu ajoelhei na cadeira e falei, Senhor, tira essa dor de mim que eu não aguento mais. Chorando, pedi para os médicos, cheguei, isso foi na quinta-feira, eles aplicaram primeiro o Buscopan, não é uma coisa de não ter aplicado nada. Depois eles aplicaram o tal do Tramol, nada. Aplicaram morfina a primeira vez, nada. A segunda vez, nada, 2 ml cada vez. Na terceira vez, 3 ml, nada da dor passar. Aí sábado, eu internei quinta-feira, sábado, dor terrível, só gritando. Pro resto, eu perdi as forças, não aguentava mais, não dava conta de gritar de dor. Aí chegou uma médica chamada Natália, uma médica nova, Deus usou ela. Ela pegou a tomografia, levou para olhar na sala dela, voltou, perguntou para nós, vocês fizeram exame de sangue?
minha esposa falou, já, só que não pegou ainda não. Falou, agora já é 1 hora, já abriu, que faz lá no próprio cais. Já abriu lá o laboratório, vai lá pegar pra nós. Aí a minha esposa trouxe o exame, mostrou pra ela olhou o exame e falou, isso não está certo. Ele está com a infecção altíssima. Já vou encaminhá-lo para o cirurgião. Isso ela contrapondo todos os outros médicos que tinha olhado antes. Isso foi na sexta-feira. A partir daquele momento eles já começaram a aplicar um antibiótico. Isso é por volta de 1 hora da tarde, 1h30. Quando foi por volta das 8 horas da noite, que começou de sábado. Veja bem, eu estava sofrendo essa dor desde terça-feira. Sábado, por volta das 8 horas da noite, eu comecei a sentir a dor diminuindo. Quando ela diminuiu um pouquinho, eu apaguei, porque eu já estava com a superdosagem de analgésicos. Que eu estava aplicando direto, sem adiantar nada. Eu tinha simplesmente perdido as forças, não estava gritando mais, porque não tinha força para gritar. Deus, quando ele começa a operar, a gente não entende, a gente não sabe. Isso foi sábado que ela falou isso, por volta de 1 hora. Domingo, 5 horas da tarde, eu fui transferido para o hospital onde fui fazer a cirurgia. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava fazendo a cirurgia. O médico, quando me abriu, disse a seguinte frase para mim. Eu não esqueço também essa frase. Falei, companheiro, você está sofrendo há muito tempo, hein? A sua vesícula está podre. Se você demora mais alguns dias, você morria. Deus me livrou no último momento. Antes, tenho que contar isso, também provavelmente pela vesícula, por essa infecção. Antes, eu tinha ido uns meses antes, se eu não me engano, setembro de 2020. Eu não sei o que eu fui fazer lá no postinho e eles resolveram medir a minha pressão. Ela estava 20 por 12, 20 por 12. Aí o médico pediu os exames, tudo e tal. Eles baixaram para 16 e me mandaram embora. Aí depois, eu não sentia praticamente nada, não da pressão, eu sentia outras coisas. Aí eu parei e passei a monitorar. Um belo dia lá, 19, aí eu fui pro cais, para esse mesmo cais. Aí deu essa médica do cais pediu os exames, pediu Doppler, né, aquele que fica 24 horas, tanto da pressão como da batida do coração. E o eletrocardiograma. O eletro eu estou esperando até hoje, não saiu. Aí eu fui levar, fiz esse Doppler, saiu, paguei aliás ele no meu bolso. Um saiu, o outro eu paguei, não sei, não lembro. E fui levar para esse médico que havia pedido antes. E isso foi em novembro de 2020, só tinha consulta para ele em janeiro, dia 4 de janeiro. Aí o que eu fiz? Paguei um cardiologista, R$100 a consulta. Nessas clínicas popular, ele viu os exames e tal, me passou 3 remédios, aí voltou a pressão normal. Eu atribuindo isso tudo à espondilite, aos remédios, né, que eu estava tomando corticoide, tomando alguns anti-inflamatórios para suportar a dor. O fato que muitas coisas não eram da espondilite, era da vesícula. E estou contando essa que eu acabei de me lembrar, que eu perdi meu pai com derrame, deu derrame nele, a pressão dele estava 18, a minha chegou a 20. Mais um livramento de Deus. Sem contar em outros que eu não posso contar aqui agora, mas já foram esses 2 livramentos na minha saúde. E eu, né, agora sim, os desfechos, né, de tudo que aconteceu, e eu já alguns meses antes da cirurgia,
já estava questionando a Deus o que eu ia fazer da vida. Porque, como eu estava adoecendo cada dia mais, eu já não tinha força para trabalhar, minha esposa trabalhando praticamente sozinha. Então, infelizmente, né, eu estava questionando a Deus, pensava numa coisa, não dava certo, pensava noutra, não dava certo, pensava noutra, não dava certo. E quando eu ganhei alta lá, né, eu ganhei no outro dia da cirurgia, ganhei alta, sabe como é que é SUS, né? Você opera no dia, mas você no outro para casa. Aí eu cheguei em casa, orando a Deus, chorando, sou muito chorão, conversando com Deus. E Deus pensava numa coisa, pensava noutra. Se for uns 2 dias, eu de cama, para ir no banheiro, minha esposa tinha que me levar, a minha guerreira, a minha amada, a minha companheira. Só saiu de perto de mim quando eu fui fazer a cirurgia, porque eles não deixaram. E conversando com Deus, o que eu ia fazer da vida? E pensava numa coisa, não dava certo, pensava noutra, aí Deus veio aquele desejo no meu coração, de eu ir para a roça. Primeira coisa que Deus falou comigo lá naquele momento é que tudo que eu tinha que fazer na vida, na parte política, eu estava envolvido com a política, e na parte social, que eu tinha uma associação, eu já tinha feito, não precisava mais nada. Porque agora era a hora de tratar de... Essa foi a primeira coisa que Deus falou para mim. E a segunda, de eu ir para veio no meu coração, aí eu conversei, né, veio no meu coração da gente ir para a roça. Primeiro eu pensei, vou conversar com o marido da minha sobrinha, ver se ele me dá um pedacinho lá de terra, na terra dele, só um lotezinho para poder fazer a minha horta e tal, eu já entrei com pedido de aposentadoria por causa da espondilite. Quem sabe com essa aposentadoria, a gente, né, um salário, e a gente faz um barracãozinho lá, junta, faz um barracãozinho, eu vou morar lá. E sai essa aposentadoria, eu tinha vendido meu carro, um carrinho velho que eu tinha, estou recebendo minha prestação, R$500 todo mês. Então, até sair a aposentadoria, a gente vai comendo desses R$500. Esse era o meu pensamento. Aí eu conversei com minha esposa, falei, não, peraí, já sei para onde nós vamos. E conversou com o irmão dela, essa casa está no terreno do irmão dela, essa casa que eu mostrei, que Deus nos trouxe aqui por um motivo. Deus sabe qual é, eu ainda não sei. O que Deus me revelou até agora. Eu oro todo dia. Ainda não estou recuperado. Primeira revelação, antes de eu vir para cá, foi desse boneco. E também desse anão, mas só que do anão não foi 100% ontem que eu fui entender a revelação toda. Né, hoje é dia 12 ou 11, né, de novembro de 2021, se eu não me engano. Ontem que eu fui entender totalmente a revelação de Deus, desse anão. O do boneco e do anão, Deus mostrou a macumbaria que eles haviam feito para me matar. A do boneco foi feito quando eu era criança, foi onde eu fui acometido da tal da espondilite. Eu não sei se foi feito diretamente para mim, porque eu tinha o quê? 11, 12 anos. Ou se foi feito para o meu pai ou para minha mãe e acabou vindo para mim. Onde eu peço oração aos irmãos que estão vendo esse vídeo, para que nos ajudem em oração. E a segunda do boneco também é essa aí sim, feita diretamente, que era para me matar, que é onde Deus terminou a revelação de mostrar lá, que era, aquele anão era a minha vesícula, né? Um anãozinho preto, negro, né? Afrodescendente, não pode falar preto mais, um anãozinho, era a minha vesícula, que estava preta, toda podre, e que não deixava eu comer, me alimentar. A pastora Bianca disse que era para aprendizagem. Agora eu vou contar o que Deus mostrou para mim, as aprendizagens que eu tive. A primeira aprendizagem que eu tive foi que um homem de Deus, por mais temente, por mais que ele esteja na presença, por mais que ele seja usado
por mais que o Espírito Santo seja derramado sobre ele, o dia que ele adoece e pede ajuda para alguém em oração, ele vai lá para baixo, a moral dele. Para a maioria dos crentes, crente não adoece senão se ele não estiver em pecado. Essa foi a primeira lição que eu tive. A maioria, a grande, para não falar a totalidade, se alguém adoeceu dentro da igreja é porque ele está em pecado, está em falta, alguma coisa está errada. Ou seja, segundo a maioria dos crentes, Jó não teria adoecido, Paulo não teria um espinho na carne, né? Isso aí é o que pensa a maioria dos crentes. Essa foi a primeira lição. Quando eu pedi ajuda em oração, o que eu fui julgado, o que me perguntaram que eu tinha feito de errado, qual que era o meu pecado, foi algo que me deixou fora de mim. A segunda lição foi quando eu estava ajoelhado, pedindo a Deus pela dor que eu estava sentindo. E ele me falou a seguinte frase, a seguinte palavra: essa dor que você está sentindo agora, que você não está suportando, ela não é nada. Não é nada comparado à dor de quem não alcança a salvação, que é eterno. Naquele momento meu coração mudou. Eu tinha mania de dizer que bandido bom é bandido morto, que tinha que morrer mesmo. E Deus mostrou para mim que não é bem assim, que a gente tem que se compadecer também dessas almas. A gente tem que pregar para eles também. Por mais mal, porque Cristo veio para os maus e não para os bens, e não para os bons. Essa foi a segunda lição que Deus me deu. Mostrou para mim que não era daquele jeito que eu pensava. A terceira lição, Deus me mostrou que eu tinha muita vaidade. E eu achava que não tinha, mas Deus mostrou. Que eu queria ser alguém na vida, ser importante. Essa era a minha vaidade. E Deus tirou isso de mim. Aqui ele me mostrou, falou comigo ontem. Falou: tá vendo essa casa velha? Você está reparando ela, está consertando ela. Da mesma forma que você está consertando essa casa, eu estou te consertando. Você está em pior estado que essa casa. Ela está cheia de trinca, de goteiras. Não tinha banheiro, não tinha luz. Nós colocamos luz, água, não tinha água. Da mesma forma que você está aos poucos consertando essa casa, eu estou te consertando para te habitar o Espírito Santo. Não que ele tenha me abandonado, mas para que eu estava precisando desse conserto. Antes Deus havia me mostrado em sonho um aquário trincado e cheio, e uma água correndo, enchendo o aquário, mas pelo trincado do aquário, o aquário não enchia. E os peixes que estavam no aquário estavam caindo para fora e eu tentando pegar os peixes e jogar de novo para dentro do aquário. Naquele momento eu já entendi que havia uma rachadura em mim e que Deus estava tentando me encher com o Espírito dele, mas essa rachadura não permitia que ele me enchesse com o Espírito Santo. E ele está me consertando agora, como ele me mostrou e falou para mim ontem sobre a casa. E alguns dias ele falou para mim também sobre o vale de ossos secos. Que da mesma forma que ele transformou um vale de ossos secos em um exército forte marchar sobre a terra, ele ia fazer o mesmo comigo. Que ele iria transformar esse osso seco. Por isso que ele me trouxe aqui. Para que todos vejam a situação de penumbra que eu estou passando. Por isso que ele permitiu essas doenças. Para que todos depois vissem a glória que ele ia fazer para mim. Por isso que ele me cobrou esse testemunho. Para que todos vejam o que eu estava passando e no que ele vai me transformar agora para frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, me perdoe por
ser tão longo esse meu vídeo, mas eu precisava fazer, Deus me cobrou. Muita coisa eu devo ter esquecido de falar nele, mas basicamente é isso. O que eu passei, não desejo para ninguém, porém era necessário que Deus tratasse comigo para que eu fosse servo perfeito, como diz a palavra de Deus, apresentai ao Senhor, provado e aprovado. E agora eu estou sendo provado e serei aprovado em nome do Senhor Jesus. Que esse meu testemunho sirva para edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus amados, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe abundantemente, para a honra e glória dele. Amém.